Olá, meu nome é Rodrigo Bini, então estou aqui para falar para você sobre a disciplina de cinemetria e biomecânica. Então, fazer uma introdução aí ao que vai ser o nosso, ah, as atividades dessa disciplina. Então, o plano da disciplina vai ser disponibilizado, já foi disponibilizado no caso de quem está assistindo esse vídeo após o início da disciplina. Então, a gente programou ali. O início tem alguns ajustes de datas ali em função da alteração do semestre na UEL. Então a disciplina oficialmente começa no dia 15 de março. Né? E nós vamos ter duas atividades programadas, na realidade uma um pouco mais flexível, a outra com horários um pouquinho mais fixos. Nas quartas-feiras nós vamos estar disponibilizando períodos para que vocês assistam às videoaulas, certo? Com o objetivo de fornecer algum conteúdo teórico, né, um conteúdo teórico básico, para que vocês consigam adicionar sobre esse conteúdo teórico básico as leituras recomendadas e consigam utilizar esse conteúdo teórico básico para realizar as atividades. Então, essa é uma disciplina que a gente vai ter um conteúdo teórico, mas também tem bastante um volume de atividades práticas relativamente grande, em função de que, como a gente está lidando com uma técnica de pesquisa, né, é preciso praticar. A gente precisa praticar essa técnica para se tornar proficiente no uso dela. Então, tanto eu a distância aí, gerenciando um pouquinho mais o arranjo geral da disciplina e enviando para vocês as videoaulas, quanto o professor Felipe Moura, de forma presencial aí na UEL, né, coordenando o laboratório, vão poder oferecer esse suporte para vocês, para que o componente teórico e o componente prático sejam preenchidos, certo? Então, o objetivo principal da disciplina é isso, é instrumentar vocês para o uso da cinemetria como uma ferramenta para análise, não apenas em biomecânica, né, mas em outras áreas também do movimento humano. Então, a gente tem aí um cronograma, como eu comentei, algumas pequenas alterações de datas aí vão ocorrer, né? Eu solicito que vocês verifiquem as informações que vão ser, já foram enviadas para aqueles que estão assistindo esse vídeo após o início da disciplina, que foram enviadas por um e-mail que a gente criou especificamente para comunicar com todos, né? Então, vocês vão receber ali um link de um portal onde vocês vão poder acessar o material da disciplina, vão poder acessar o material complementar, vão ter acesso ao plano da disciplina, com o cronograma, com as aulas, conteúdo das aulas, com as tarefas que vão precisar ser realizadas. A gente vai ter para cada semana ali, como vocês estão vendo, existe um problema de pesquisa, um problema de entendimento, de ensino. A gente vai tentar cobrir parte desse problema nas videoaulas. Né? Inicialmente, hoje eu vou estar falando ali sobre os conceitos fundamentais. Vocês também vão ter uma outra videoaula sobre história e evolução da análise de movimento. Né? Vocês vão estar tendo acesso. E imediatamente no dia seguinte começa o nosso período de atividades ou temas de laboratório. Né? Então, atividades práticas, algumas delas vocês vão poder realizar em casa. Outras vocês vão precisar ter acesso a algum material, algum equipamento, e aí o Felipe vai dar esse suporte local aí para vocês. Tá? Eu vou estar enviando material de apoio, então planilhas de Excel, códigos, para que vocês consigam estar acelerando esse processo. O Felipe também vai estar trabalhando com a gente nessa linha, em algumas implementações, para que vocês tenham o maior número possível de ferramentas e de opções para trabalhar com cinemetria. Né? Por isso que a gente escolheu, por exemplo, na semana 2 a gente vai falar em diversos sistemas de análise de movimento, porque não necessariamente vocês vão trabalhar em uma universidade em que vai ter apenas um sistema. Né? Vocês podem ter mais de um, podem não ter nenhum, vocês vão ter que talvez montar o sistema de vocês. Né? E aí daí vocês tenham uma capacitação técnica para isso, para conseguir fazer as escolhas, né? Escolher se eu vou comprar o sistema A ou B, se eu não tenho como comprar nenhum, como é que eu monto algo que eu possa utilizar de forma confiável. Tá? Então eu peço que vocês acompanhem ali o nosso cronograma,
acompanhem as notícias que vão ser mandadas por e-mail, porque como nós vamos ter não vamos ter um encontro formal em sala de aula com hora específica para iniciar e terminar, né, o ritmo de evolução da disciplina vai depender muito de cada um de vocês. Né? O nosso compromisso mais fechado vai estar relacionado com as avaliações, né? Que a gente vai tentou distribuir de forma mais harmônica possível, então vocês vão ter relatórios de atividades que vocês vão ter que fazer, né? Então são 6 relatórios aí, totalizando 5% cada relatório, totalizando, 30% da nota final da disciplina. Então é importante realizar as atividades semanalmente, porque elas vão contar vão totalizar 30% do conceito final da disciplina. 35% do conceito vão estar relacionados a um relatório de um projeto de experimentos, né? Então a redação do relatório, né? o conteúdo, todos esses parâmetros aí vão ser avaliados, né? E 35% da nota vão estar relacionados com a qualidade da apresentação desse projeto de experimento. Vocês vão ter que definir, a gente vai enviar um pouco mais, algumas informações a mais sobre os projetos de experimentos ao longo da disciplina, para que vocês possam realizar uma coleta de dados usando cinemetria, né, e consigam fazer o início, meio e fim, né, consigam escolher o equipamento, seguir todos os procedimentos necessários para o uso adequado daquele equipamento, analisem os dados e concluam dentro de uma pergunta de pesquisa que vocês vão ter feito antes de começar. Né? O que vocês querem responder, o que vocês querem avaliar, certo? Então, como método de trabalho e avaliação, a gente vai usar as videoaulas expositivas. Algumas aulas vão ser presenciais, o Felipe vai ministrar algumas aulas teóricas presenciais para vocês também. O professor Jefferson Cardoso vai colaborar conosco também com um módulo sobre o Visual 3D, né, que é um sistema para modelamento, né, então a gente vai entrar em detalhes mais adiante, mas também vão ter algumas aulas expositivas, a maior parte por meio de videoconferências, aí, de videoaulas que eu vou estar gravando aqui e enviando para vocês. Os laboratórios vão ser tutorias, onde a gente vai estar se encontrando aí presencialmente com o Felipe e com o Jefferson, ou em modo virtual comigo aqui da Austrália. A gente vai estar se conectando em tempo real para discutir algumas questões, dar algumas orientações para as atividades práticas de vocês. Os projetos de experimentos vão ser um componente importante aí da avaliação da disciplina, e os relatórios das atividades práticas também vão ser um componente importante, porque eles vão construir o conhecimento de vocês para que vocês consigam realizar o projeto. Tá? Então a gente adicionou isso principalmente em relação ao ano passado, a 2015, quando a gente ofertou essa disciplina anteriormente, a fim de que a gente tenha um processo de amadurecimento do conhecimento mais sólido. Então hoje eu vou falar para vocês sobre conceitos fundamentais em biomecânica. Na realidade é mais uma pequena revisão, né, que eu acredito que seja crítico, porque muitas vezes o que se entende por biomecânica é muito amplo, né, e cada um teve uma experiência diferente na sua graduação, ou quem teve ali uma exposição em nível de especialização também pode ter tido ou não biomecânica. Então eu gosto de dar uma contextualização geral de alguns parâmetros fundamentais, né? Então eu normalmente gosto de começar com um problema, né? Quais são os desfechos possíveis para análise de movimento, né? Então a pergunta que a gente normalmente tem que fazer, né, ou é importante que se faça, porque cada vez mais a gente tem instrumentos para medir coisas, né? E toda vez que a gente vai medir coisas, a gente tem que ter, antes de pegar um instrumento, a gente tem que ter por que a gente está fazendo isso, né? A gente vai gastar tempo, a gente vai gastar talvez algum recurso financeiro ali, nosso ou da universidade. Então é importante, antes disso, vai gastar o tempo do nosso participante ali, né? O nosso voluntário está ali gastando o tempo dele também, né? Para nos ajudar muitas vezes. Então é importante que a gente defina isso, né? Por que avaliar e o que avaliar, quais são os desfechos. Então, por exemplo, eu posso ter interesse ali em avaliar a velocidade angular e o movimento de extensão de joelhos, ou eu posso ter interesse em avaliar mais ângulos articulares, como a gente observa na imagem da direita ali, né? Então posso ter o objetivo de avaliar mais ângulos ao longo de um movimento, como uma corrida ou um salto, por exemplo.
Então, em termos de tema, vou tentar revisar rapidamente dois principais temas, os conceitos fundamentais, então conceitos como ângulos, velocidade, deslocamento, aceleração, e conceitos da mecânica newtoniana, porque muita gente, quando a gente fala em cinemática, né, que é o estudo do movimento dos objetos, das partículas, né, a gente tem que ter claro que esse movimento não acontece sem a ação das forças do ambiente, né? E aí a mecânica newtoniana nos permite muitas vezes responder às causas do movimento. A cinemática não nos dá as causas, ela nos dá a capacidade de descrever o movimento. Esse objeto saiu da coordenada A e foi para a coordenada B, o veículo saiu da cidade 1 e foi para a cidade 2, mas como que isso aconteceu, né? Aí a mecânica newtoniana, as forças que vão gerar as acelerações, as alterações de acelerações, né, é que vão nos ajudar a explicar as causas do movimento. Por isso que eu normalmente incluo esse tema junto. Então, normalmente em biomecânica, um dos parâmetros, ou na análise do movimento humano de forma geral, né, um parâmetro crítico que muitas vezes nós temos interesse são os ângulos. Né? Os ângulos eles vão nos dar uma noção de posição dos segmentos corporais em relação a alguma coisa. Né? E ali a gente tem um exemplo de um ângulo absoluto do braço em relação à horizontal, por exemplo, que nos dá uma noção de como está a inclinação do húmero, por exemplo, em relação ao eixo imaginário da horizontal. Tá? A outra imagem, por exemplo, aparece um indivíduo segurando uma caixinha ali, né? Ele está apoiado numa linha imaginária pontilhada, que pode ser uma parede, por exemplo, e ele tem um ângulo que se forma entre o tronco dele, né? O segmento tronco dele, e essa parede, que seria ali o ângulo de inclinação do tronco. Né? Esse ângulo pode ser importante à medida que ele vai alterar ali as alavancas, a forma com que as forças externas, no caso aquela caixa, o peso do corpo dele, vão gerar demandas de força muscular. Né? Então, a descrição por ângulos absolutos pode ter uma aplicação específica, no caso ali como o nosso bonequinho ali segurando a caixa, né? Que é descrever a posição do corpo de um determinado segmento corporal em relação ao sistema de coordenadas global, como a gente chama, né? Que é o ambiente, né? Que é a nossa tradução para o ambiente. Né? Por quê? Porque o ambiente, a gente vai ver isso mais lá na frente, né? O ambiente é que vai trazer as forças. Né? E as forças são determinadas pela natureza e elas estão no ambiente. E aí normalmente a gente precisa tentar acomodar as forças ou a convenção de como essas forças agem da natureza para a nossa convenção, que vai ser como a gente descreve o movimento. Né? Então, normalmente, esse é um ponto importante também que a gente tem que atentar. Uma outra forma, né, de descrever os ângulos articulares, aí já indo mais especificamente, é com o ângulo relativo. Né? Então a gente tem de novo o nosso braço agora com um ângulo em relação ao antebraço, que nos dá um ângulo relativo que vai ter uma relação com o ângulo, por exemplo, de flexão e extensão do cotovelo. Tá? E a principal associação que a gente faz desse ângulo relativo entre dois segmentos corporais, por exemplo, e aí a gente já não está mais interessado em saber como é que estão esses segmentos em relação ao sistema global. Esse braço ele está na vertical, na horizontal. Por essa imagem eu não tenho nenhum parâmetro para saber qual é a posição do braço e do antebraço em relação ao ambiente externo. Mas me interessa saber esse ângulo relativo porque eu consigo, ali na figura da esquerda a gente tem um exemplo, eu consigo ter um palpite se os flexores do cotovelo, ali no caso estão ilustrados pelo bíceps braquial, se eles estão encurtados ou alongados. Se esse ângulo relativo aumenta, eu estou alongando os flexores do cotovelo. Se o ângulo relativo diminui, eu estou encurtando os flexores do cotovelo. Tá? Então eu consigo ter um parâmetro que me indica se em um determinado momento, de um determinado movimento, esse músculo pode estar alongado ou encurtado. E é crítico isso, uma vez que a gente sabe que a produção de força muscular, por exemplo, vai ter relação direta com o comprimento muscular, né? A amplitude de movimento também
vai ter uma associação importante com a capacidade de produção de força, visto que ela vai determinar ou ela vai estar sujeita à relação força-velocidade de contração, né? Então, quanto mais amplo o movimento, quanto maior a amplitude de movimento, né, mais tempo eu preciso para encurtar e alongar o meu músculo, né? Então, eu vou precisar de mais tempo, eu vou diminuir muitas vezes a velocidade para o mesmo intervalo de tempo. Eu vou ter que, aumentar a velocidade de encurtamento para a mesma velocidade de tempo. Né? Então, isso vai interferir na produção de força muscular, por exemplo. Né? E vai interferir em todas as consequências que a modulação da força implica, né? Como a capacidade de desempenho em uma determinada tarefa. Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem de um indivíduo, ele está numa bicicleta, e a gente definiu uma série de ângulos articulares que nos interessavam, por exemplo, para realizar essa análise, né? Ou para descrever a posição dele. Né? Eu poderia qualitativamente descrever, ele está com o tronco fletido, ele está com os cotovelos apoiados em um suporte, ele está sentado no banco da bicicleta, ele tem as mãos numa outra estrutura mais anterior, mas eu posso quantificar essa descrição, indicando quanto que ele tem de flexão no tronco, ali no caso do T, quanto que a pelve dele está inclinada no P, quanto que eu tenho de flexão de quadril ali na setinha que está junto com o H ali de hip, né? Joelho, tornozelo. Então eu posso descrever a posição desse indivíduo na bicicleta a partir dos ângulos articulares. E aí eu posso comparar pessoas, eu posso comparar essa bicicleta com uma outra para o mesmo ciclista, por exemplo. Né? Então eu posso descrever quantitativamente uma determinada postura e eu posso comparar quantitativamente com mais facilidade a postura de diferentes indivíduos. Esses ângulos, eles normalmente, no caso daquela imagem, né, eles vão ser determinados no plano bidimensional. Né? Ali a gente tem uma imagem que foi obtida no plano sagital. Né? Então eu não tenho, a partir daquela imagem, informações de profundidade. Então os outros dois planos, transverso e coronal, eu não tenho informações sobre ele, mas eu consigo descrever a partir do plano bidimensional relacionado com um sistema de coordenadas. Então aqui a gente tem um sistema de coordenadas, um sistema cartesiano de coordenadas, né, com um eixo horizontal x, vertical y, né, e a gente tem coordenadas espaciais, né, como se fosse aquele joguinho do Batalha Naval, né. Então a gente tem uma coordenada P e uma coordenada Q. Elas têm exatamente o mesmo endereço, né, no eixo Y, que é 3, mas elas têm endereços diferentes no eixo horizontal, que é mais 2 para o P e menos 2 para o Q. E aí a gente consegue saber onde elas estão no espaço. O mais comum é a gente tentar enquadrar esse sistema de coordenadas, seja ele bidimensional ou tridimensional, com o sistema da natureza, né? Ou o ambiente do laboratório. Por isso que a gente tende a chamar isso de sistema de coordenadas global. Né? Então a gente tenta descrever qual é a posição de cada ponto de referência em relação a esse sistema cartesiano. Naquele nosso ciclista, cada ponto desse sistema a ser descrito, né, nesse sistema de coordenadas seria um eixo de rotação articular, por exemplo. Não necessariamente precise ser um eixo de rotação articular, mas é comum utilizar esse procedimento, porque daí eu consigo identificar as articulações, os pontos de conexões entre as estruturas ósseas, e eu consigo calcular os ângulos de uma forma um pouco mais objetiva. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Tá? Como eu comentei, né, a gente pode escrever isso no plano bidimensional, né, ali no caso o plano sagital, ou tridimensional, incluindo aí a noção de profundidade. E a gente passa a ter 3 informações que nos dão o endereço de cada coordenada no espaço, x, y e aí o z, que passa a entrar aqui. O nosso sistema de coordenadas está um pouquinho alterado, né? O x continua sendo horizontal, a gente tem um y agora que é perpendicular a x, mas é médio lateral, e a gente tem um z que é vertical. Tá? Essa nomenclatura vai mudar um pouco, né? Mas a Sociedade Internacional de Biomecânica tende
a padronizar um pouco isso. Mesmo assim, vai existir uma certa alteração dependendo de qual sistema se utiliza. É algo que é de convenção, né? A gente pode convencionar isso. Então, a minha convenção vai ser que X é antero-posterior, Y é médio-lateral e Z é vertical. Então, no momento que eu convencionei isso, todas as minhas avaliações, né, todas as coletas que eu faço no meu projeto precisam seguir essa convenção. Tá? Porque daí, sempre que eu for comparar indivíduos diferentes, situações diferentes, eu estou falando nos mesmos endereços. Eu sei que X é para frente ou para trás, Y é para direita ou para esquerda e Z é para cima ou para baixo. Tá? Então, essa tríade numérica, né, vai me dar o endereço onde aquela coordenada específica está, no caso da análise do movimento, ao longo de todo o movimento. Né? Então eu vou tentar correr atrás, né? Eu vou rastrear esse endereço tridimensional ou bidimensional, dependendo do que eu tiver, qual técnica eu estiver utilizando, ao longo de diferentes instantes do movimento. Eu posso ter interesse em um instante em particular e me interessar por aquele instante particular, mas muito comumente eu vou precisar rastrear esse endereço ao longo de todo o movimento para daí sim escolher um deles. Né? Então eu vou ter que ao longo do tempo estar tentando descobrir onde está esse endereço dessa coordenada específica. Né? A gente vai ver que normalmente a gente vai usar mais de uma, né? Com algumas exceções a gente acaba usando apenas uma coordenada, mas a gente normalmente vai usar mais de uma, quando a gente quiser descrever posição de diferentes segmentos corporais, por exemplo. Né? Então, normalmente a gente vai trabalhar com essas noções, com uma trigonometria, né? Vai estar envolvida, né? Na matemática da coisa. Né? Então, para conseguir identificar onde estão essas coordenadas espaciais, onde está esse ponto de interesse, esse ponto P ou esse ponto Q que está ilustrado ali, né? Onde ele está em relação a cada um dos eixos, né? Depende ali de ângulos de inclinação dessas tangentes aí que estão sendo descritas. Ali no caso da imagem bidimensional da direita, do R, e no caso da imagem tridimensional da esquerda, do ρ. Né, que vai nos determinar a distância que eu tenho do centro do meu eixo de coordenadas, né, da origem do meu eixo de coordenadas para o P ou o Q. Essa origem também ela é de convenção. Né, a gente vai convencionar isso. Onde que está a origem do meu sistema de coordenadas? Né? Porque a natureza não tem. Né, onde é que é a origem do ambiente? Né? Não tem. A gente tem que ter uma origem que esteja dentro do campo de visão da câmera, no caso, se for um sistema bidimensional, ou das múltiplas câmeras, se for um sistema tridimensional. Então eu preciso ter um lugar que todas as câmeras enxerguem e que aquilo ali para mim seja o meu polo norte, seja o meu zero. Então vai ter um valor zero para X, um para Y e um para Z. E eu convenciono isso, normalmente. Tá? Se eu estiver falando de análises bidimensionais, normalmente essa convenção ela vai estar relacionada com o canto inferior esquerdo da imagem obtida pela câmera, porque vai ser o ponto onde a imagem vai ter o seu zero. Né? Na realidade, até, né, acaba sendo o canto inferior, o canto superior esquerdo, em função da forma como o sistema a padronização dos pixels das imagens é construída. A gente acaba invertendo isso e definindo no canto esquerdo à medida que a gente faz a conversão de pixels para unidades métricas, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Tá? Mas a gente normalmente convenciona no canto inferior esquerdo de uma imagem, por exemplo, se eu tenho uma foto, né, o meu eixo, o meu centro, a minha origem do sistema de coordenadas vai ser no canto inferior esquerdo. Tá? No caso do sistema tridimensional, eu posso definir isso de uma forma um pouquinho mais flexível. Tá? Eu tenho como definir, aqui é o meu zero, e a partir daqui todos os valores aumentam, certo? Para que eu consiga
calcular a localização, o endereço no P do meu P ali, né, do meu ponto P ou do meu ponto Q, por exemplo, eu tenho 2 no sistema tridimensional, em cada um desses eixos. Né? Essa convenção também é utilizada, por exemplo, quando a gente faz avaliações na plataforma de força. Né? A plataforma de força tem uma origem do seu sistema de coordenadas, normalmente no centro da plataforma. A gente normalmente altera isso para fazer a sincronização espacial com as câmeras. A gente também vai falar disso mais adiante, mas a gente tem que definir essa origem. Tá? A definição de ângulos, então, ela vai seguir diferentes formas de ser realizada. Né? Então a gente pode utilizar ali ângulos de Euler, onde a gente vai ter rotações de um eixo em relação ao outro. Então existe um cálculo matemático aí para realizar, fixar um dos eixos e realizar as análises dos outros 2 eixos para determinar os ângulos em relação àquele eixo de origem. Né? Então os ângulos de Euler vão usar um pouco esse princípio, mas existem outras formas, ali tem os quaternions, que são outras formas de calcular os ângulos articulares. Né? Em biomecânica, eu diria que os mais utilizados são os ângulos de Euler, talvez em função, não da simplicidade de implementação, porque não é trivial, mas talvez de uma associação mais próxima com as características anatômicas das articulações humanas. Então, porque um ponto importante é que esses cálculos matemáticos eles têm uma representação dentro que seja próxima com o que as articulações humanas apresentam. Então, eu não posso ter ângulos medidos por uma determinada convenção que sejam absurdamente diferentes do que fisiologicamente uma articulação consegue produzir. Né? Porque aí eu tenho uma distorção na representação do que anatomicamente é possível, certo? Então os ângulos de Euler se aproximam um pouco mais desse padrão. Né? Normalmente a gente vai ter daí três rotações, né? Rotações ao longo em torno do eixo X, em torno do eixo Y e em torno do eixo Z. Né, são utilizados, ali tem um exemplo de um drone, né, é muito comum se convencionar as rotações de objetos como um drone ou como uma própria aeronave mesmo, aeronaves de forma geral, utilizando essas rotações em relação aos eixos de coordenadas do objeto em si. Né, e essas rotações em cada um dos eixos vão ser chamadas de ângulos de Euler. Né. Então aqui tem um outro exemplo aí da aeronave, né, em que a pessoa da aeronáutica vai utilizar essa convenção. Né? Vai ter uma nomenclatura onde, por exemplo, o rolling vai ser quando o eixo X está fixo e todos os outros eixos estão girando em relação ao X, por exemplo. O pitch vai ser quando o eixo Z está fixo e todos, né, os X e o Y se movimentam em torno do eixo Z. Né? Então esse sequenciamento vai ser utilizado. Um dos fenômenos que acontece muitas vezes e que acaba tendo uma implicação, né, na resolução do movimento, na análise, na interpretação dos resultados principalmente, né, é quando a gente tem o que chama de gimbal lock, né, que é 2 eixos se alinharem de forma perfeitamente paralela. Né. Ali tem um exemplo de uma aeronave em que se alinhou 2 eixos, eu tenho só um eixo que está 90 graus distinto em relação aos outros 2. Né. Então, isso normalmente acaba nos dando uma perda de informações muito grande, em função de que eu passo a ter erros de medida que vão dar exatamente aquele exemplo que a gente comentou, né, de ter informações numéricas que não representam o fenômeno anatômico, né, ou não representam o padrão anatômico. Né. É algo que normalmente acontece, principalmente quando algumas articulações se aproximam muito, né,
do zero, da posição, digamos, não neutra fisiológica, porque o neutro fisiológico nunca está no zero, anatomicamente falando. Se a gente pegar um joelho, né, e tiver extensão máxima do joelho e nenhum grau de rotação interno ou externo, a gente tem um zero em dois eixos de rotação acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente acaba tendo uma aproximação muito grande de um gimbal lock muitas vezes, né? E isso na prática, numericamente, acaba tornando o cálculo dos ângulos articulares mais complicado, principalmente a interpretação deles dentro de um fenômeno como o movimento humano. Um outro conceito importante, que é o deslocamento, que na realidade vai ser o ponto principal antes da gente chegar nos ângulos, né? A gente vai precisar descobrir ao longo do tempo aonde que é a posição de um determinado objeto, né? Ali no caso, no sistema tridimensional, por exemplo, no caso da figurinha da direita, lá eu tenho uma foto lá do Google Earth com uma pista de atletismo com um desenho vermelho em volta, né? Que na realidade está me dando coordenadas bidimensionais, né, vindas de um sistema de GPS, né, não tenho a noção de profundidade com GPS, né, existe uma estimativa de profundidade com o GPS, mas eu não tenho uma noção. A noção do GPS é mais para me dar as coordenadas verticais e horizontais, no caso da minha imagem ali, para me dizer que aquele indivíduo, por exemplo, que estava portando o GPS, ele fez movimentos em torno daquela pista de atletismo ali, por exemplo, tá? Então eu consigo, a partir do deslocamento dele, identificar onde que ele andou, né, dentro daquela imagem ali, por exemplo, tá? Então eu consigo ver que ele deu voltas na pista, por exemplo, que ele não foi lá no mar, ou que ele não foi para cima ou para baixo, além de ficar dando voltas ali na pista, tá? Aqui, por exemplo, uma linha que o professor Felipe tem trabalhado muito aí há bastante tempo, né, o deslocamento dos jogadores numa determinada partida, não só de futebol, mas de outros esportes coletivos também. Então, consegui identificar ao longo do espaço de uma determinada quadra, por exemplo, de uma quadra de futebol, no caso de futsal, aonde que um determinado jogador está em um determinado instante de tempo. Então, esse deslocamento ele é importante para quantificar questões relacionadas com a quantidade total de deslocamento, né, que tem associação com o quanto de esforço físico aquele indivíduo realizou, né? Então, isso aí vai ter uma implicação importante na prática, né, para quantificar exatamente se aquele sujeito tem uma demanda de física maior ou menor, tá? Esse deslocamento vai nos dar a capacidade de, por exemplo, ao longo de um movimento como esse de chute, de conseguir identificar primeiro, por exemplo, como que a bola se desloca, mas também como que cada um dos segmentos articulares se deslocam, a fim de que eu consiga identificar esse movimento dos segmentos, né, e consiga daí voltar e cruzar essas informações dos segmentos articulares para determinar os ângulos articulares, a posição de cada segmento corporal, dependendo de como eu estou rastreando esse movimento, né? Tem diferentes maneiras de fazer isso, mas para que eu possa chegar numa informação e dizer, bom, esse indivíduo chutou a bola em tanto de velocidade, ele tinha uma velocidade angular ali do joelho, estendendo o joelho de tantos graus por segundo, né? Para que eu consiga gerar uma informação quantitativa em relação ao gesto motor. Então, exemplo de deslocamento aqui também, que normalmente eu trago, né? Esse exemplo, o indivíduo está ali numa posição específica do pé de vela, né? Ele está com o pedal na parte mais alta do movimento circular, né? Esse pé de vela vai girar, ele vai fazer aí várias e várias revoluções, cobrindo 360 graus, né? Mas ele tem, eu posso rastrear esse pé de vela a partir do ponto de contato dele com o pedal, né, e posso determinar que nesse instante de tempo ele tem um endereço X e um endereço Y. Ele tem um par de coordenadas bidimensional. No momento que eu passo para um instante seguinte, esse endereço muda, né? Então ele aumenta o valor horizontal e diminui o seu valor
vertical. Por quê? Porque ele está descendo, né? E está indo para frente. Então, como ele foi para frente, ele faz uma curva, né? Nessa curva que ele faz, ele vai para frente, então aumenta o x, e ele desce, diminui o y, para cobrir todo esse movimento circular. E aí a gente observa isso. Esse deslocamento horizontal vai ter valores máximos em x próximo de 90 graus, que é quando ele está mais lá na frente, e valores mínimos em x quando ele está mais lá atrás, perto de 270 graus. E aí a gente consegue fazer uma relação do movimento angular com o movimento linear também, né? Que na realidade é um movimento linear que está acontecendo. Ele está indo para frente, depois ele volta para trás. É óbvio que ele também está indo para cima e para baixo, e aí a proporção de mudança é que gera o movimento circular, né? O movimento vertical está aqui, né? Então ele está no início do movimento, lá no zero do pé de vela, ele está na maior posição vertical. À medida que ele começa a se movimentar, ele vai descer até o ponto em que ele vai chegar no 180, que é a metade do movimento, na menor posição vertical, né? E aí depois ele vai subir de novo até a maior posição vertical. No momento que eu cruzar essas duas informações, eu consigo daí determinar o padrão angular desse movimento. No caso aqui eu sei que são 360 graus porque eu tenho uma estrutura que está fixa num eixo de rotação e a ponta móvel dessa alavanca está girando fixa em torno desse eixo de rotação, né? O movimento vai ser sempre circular. Poderia ser um atleta realizando um salto mortal, por exemplo, aonde eu não tenho tanto eu não tenho um eixo fixo, onde eu teria já um movimento curvilíneo acontecendo de forma conjunta, né? Essa noção de deslocamento ao longo das diferentes coordenadas, aqui no caso coordenadas bidimensionais ainda, né, ela me permite, à medida que eu tenha várias medidas ao longo do tempo, e as câmeras, se a gente usar uma câmera no caso, como está sendo representado aqui, a câmera me dá essa possibilidade, porque ela sempre vai medir múltiplas imagens por unidade de tempo. Ela vai me dar 25, 30, 60, múltiplas imagens por segundo. Então eu vou ter muitas imagens que vão me permitir em cada imagem ver como é que está a progressão desse deslocamento. A mudança no deslocamento no tempo vai me dar a noção de velocidade, né? Então eu vou poder medir o quão rápido esse deslocamento acontece, que me dá a velocidade. E a mudança na velocidade me dá a noção de aceleração, né? Então se o indivíduo está ganhando em velocidade mais rápido, ele tem uma aceleração positiva. Se ele está diminuindo essa velocidade, ele tem ou se aproximando do zero, né? A gente vai ver ali alguns exemplos em que o aumentar a velocidade não quer dizer aumentar os números positivamente, né? Eu posso aumentar a minha velocidade negativa, quer dizer que eu estou indo mais no sentido contrário, né? Quando eu me aproximar do zero, né, e essa progressão vier diminuindo em intensidade, né, aí eu tenho uma redução na aceleração que diminui a mudança na velocidade até eu parar, né? Só que essa mudança ela pode acontecer tanto para o lado positivo do nosso sistema de coordenadas, né, para os números positivos, quanto para os números negativos. Uma das primeiras imagens que eu mostrei lá, o sistema cartesiano, ele tinha áreas daquele sistema, daqueles dois vetores x e y que eram positivas, ele tinha áreas negativas, né? Tinha um 2 e 3, um endereço P2 e 3 e um endereço menos 2 e 3. Então eu posso ter números negativos, eu posso ganhar velocidade negativamente se eu estiver indo para o outro lado do sistema de coordenadas. E a minha aceleração está crescendo, né? Então o termo desacelerar é um termo que a gente entende o que quer dizer, né? Quer dizer que estamos diminuindo a velocidade, mas ele não nos dá uma noção vetorial da coisa, nos dá uma noção apenas em módulo, né? E a velocidade, aceleração e deslocamento são unidades vetoriais, né? Elas têm magnitude, elas têm sentido, né? E o sentido é crítico, porque eu consigo daí determinar se esse meu objeto está se deslocando para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, e isso é fundamental
quando a gente precisa localizar esse objeto no espaço. Tá? Então aqui no caso dessas duas imagens eu consigo ver se o indivíduo está chegando mais rápido ou mais lentamente da imagem da esquerda para a imagem da direita, por exemplo. Aqui no caso desse gráfico, né, que é um gráfico de velocidade, então está ali o speed. Na realidade, quando a gente traduz, né, o speed no inglês ele vem de uma noção de velocidade em módulo, né? Então eu não estou preocupado se a velocidade é positiva ou negativa. Aqui eu estou falando em velocidade em módulo. Tá? Mas o speed vai nos dar essa noção se a velocidade ela aumenta ou diminui. Né? Então se aumenta, né, quer dizer que eu estou ganhando velocidade. Então, por exemplo, o TOUS ali, que é a linha preta contínua, ela aumenta a velocidade antes de chegar naquele traço vertical que está escrito impact ali, que é o chute com a bola. Né? Então, antes de chegar para chutar a bola, eu tenho um aumento grande na velocidade dos dedos ali, ou do pé de forma geral, para conseguir ganhar momento, né, para atingir a bola com a maior velocidade possível, tá? Para gerar essa transferência de energia e colidir o pé com a bola na maior velocidade possível. Tá? Com esse aumento na velocidade me dá uma noção de que eu estou ganhando velocidade, que a minha velocidade está aumentando. Mesmo que em módulo, existe um componente de aceleração que está contribuindo para que a minha velocidade aumente. Né? E essa aceleração vai ser fundamental para que eu consiga entender a natureza do movimento. Depois a gente vai poder associar isso lá com a mecânica newtoniana, porque a aceleração vai ter uma dependência direta da quantidade de força ou da mudança que é resultante da força que está sendo implicada naquele gesto. Então ali a gente tem momentos da velocidade horizontal em que eu tenho uma linha tracejada paralela com a horizontal, que eu tenho na realidade zero velocidade, porque esse gráfico é de deslocamento por ângulo, né? Então se eu tenho uma posição de deslocamento que está no mesmo lugar, quer dizer que eu não estou me movendo, então eu não tenho velocidade. Em outros momentos eu tenho uma mudança grande na velocidade, descendo ou subindo, então o meu deslocamento está mudando rápido, então eu estou com uma presença grande de velocidade ali acontecendo, né? No caso aqui ainda a velocidade linear, né? Porque a gente está falando em deslocamento vertical ou horizontal, aqui no caso deslocamento horizontal, né? No caso do deslocamento vertical, mesma coisa, eu tenho um momento ali em que esse deslocamento muda muito rápido em direção diminuindo, né? Então eu estou saindo lá de 0,5 metros, de meio metro, para descendo até chegar em 0,15, né? Até 15 centímetros mais ou menos. Então eu estou descendo na vertical e como eu estou descendo muito rápido, né? Essa inclinação do deslocamento ao longo do meu ângulo me dá uma noção de tempo, né? O meu ângulo tem uma associação com o tempo. Quanto mais ele anda para a direita, mais o tempo passa, né? Quanto mais rápido o meu deslocamento cai ao longo do tempo, mais velocidade eu tenho. Até um ponto em que eu chego lá no mínimo de deslocamento e vou mudar de direção. Para mudar de direção eu preciso parar, fazer a volta e ir para o outro lado. No caso do deslocamento vertical, a mesma coisa. O pé de vela precisa descer, ele precisa ir lá embaixo para depois começar a subir. Para chegar lá embaixo, e quando ele chegar lá embaixo, para subir ele precisa parar, né? Então ele desce, para lá embaixo, depois ele sobe de novo. Chega lá em cima, para, ele desce de novo. Então eu vou ter momentos em que eu tenho velocidade até parar, depois eu tenho velocidade de novo até parar. E eu consigo inferir isso de forma bastante objetiva pela ilustração do deslocamento, pelo ângulo ou pelo tempo. Posso calcular isso também, né, de forma média, né, o average ali, ou instantânea, né. Óbvio que o zero velocidade instantânea é que me dá a noção de que não há movimento. Então a velocidade média ela me dá uma noção do que aconteceu ao longo de um intervalo de tempo. É uma medida interessante, mas às vezes ela pode ser limitada, né. Então para chegar do ponto A para o B, né, eu posso ter me deslocado ali de forma não linear, como está ilustrado nessa imagem, né, do ponto D1 para o D2, para o D3, para o D4, posso ter feito uma volta lá para chegar no B. O quão rápido eu faço esse trajeto, ou a velocidade média desse trajeto me dá
uma noção geral ali. Eu fiz mais rápido ou mais lento, né? Eu saí daqui e fui até o supermercado de carro hoje mais rápido do que ontem, né? Mas a minha velocidade instantânea vai me permitir dizer se em algum momento eu parei, por exemplo, né? Eu posso parar em algum momento no meio do caminho, né? E aí, se eu parei, eu tenho ausência de movimento, né? Em muitos casos vai ser uma informação crítica, né? Aqui a gente tem todos os gráficos em conjuntos, né? Os primeiros painéis da direita à esquerda, né? Esquerda o X, direito o Y. A gente tem o deslocamento, né? Então aquele mesmo gráfico que a gente viu antes, agora ele está um pouquinho achatadinho. O de baixo dele é a velocidade, que a gente também tinha visto, né? E o terceiro, né, o último aqui a última linha aqui do nosso painel é a aceleração. Tá? Então a gente observa que a aceleração está mais ou menos ali girando em torno do zero, né? A gente tem pequenas acelerações porque o gesto é um gesto contínuo, né? O indivíduo, no momento que ele começa e a gente pede para ele manter um ritmo, né, naquele gesto contínuo, ele vai controlar aquele movimento de uma forma relativamente constante. Vão existir mudanças na velocidade vertical e horizontal, mas as acelerações são pequenas em função de que o gesto é relativamente contínuo. Tá? Se ele começasse e parasse abruptamente de uma hora para outra, eu teria que ter mudanças na aceleração para que os dois gráficos de velocidade parassem. Eu posso ter um gráfico de velocidade no zero, mas casualmente a gente observa ali, casualmente não, né? Mas a gente acaba observando que quando eu tenho a velocidade do x no zero, a velocidade do y não está no zero. Então, meu movimento continua acontecendo, né? Eu parei em um eixo, mas o outro eu continuo me movimentando, porque é um movimento circular, né? Eu estou fazendo a volta, eu parei em um, mas no momento que eu descia no máximo, eu estou indo para trás. Então, eu tenho que cobrir um movimento circular, certo? Por isso que as minhas acelerações são pequenas. O gesto é contínuo, mas eu tenho ali uma alternância em momentos de um deslocamento em relação ao outro. Tá? Mecânica newtoniana, então. É óbvio que a gente viu ali nós acabamos vendo as consequências, na realidade, das ações da natureza sobre um determinado movimento, né? Então a consequência é o que? É o movimento, a ausência do movimento, o ganho de velocidade, a redução na velocidade. Só que quem determina essa ação da natureza, né, são as forças da natureza que atuam, né? Ou as forças musculares ou as forças externas de contato com o solo, ou as forças de não contato, né, como uma força gravitacional, por exemplo, é uma força de não contato, não precisa encostar em nada, a gravidade está sempre me puxando para baixo, né? E a gravidade vai determinar um pouco, né, da primeira lei da mecânica newtoniana, todo mundo sabe, né, a lei da inércia, né, de que esses objetos eles vão ter uma tendência a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, né, que quer dizer sem mudança de velocidade. Né? Então a velocidade se mantendo ao longo do tempo, né? Ao menos que eu atue contra esse objeto com uma determinada força, né? Então se eu tenho o meu computador em cima da mesa, ele vai ficar em cima da mesa a não ser que eu faça uma força nele e desloque ele para outro lugar. Não há nada que tire ele daqui, porque a gravidade está puxando ele contra a mesa está reagindo contra a força da gravidade, empurrando ele para cima. Essas duas forças estão se equilibrando, né? E ele tem uma tendência a ficar aqui, a não ser que eu coloque a mão nele e desloque ele manualmente para algum outro lugar. Então essa tendência da inércia vai gerar um componente crítico. A gente vai poder olhar isso um pouco mais quando a gente falar em acelerometria, né, como uma técnica para analisar o movimento humano, né, no sentido em que a acelerometria vai poder nos dar um indicador um pouco desse componente inercial, né, que vai ser essa tendência de que esse corpo que começa a se mexer continue se mexendo. É uma noção que a física vem ao longo da história aí, tentando entender como um princípio que antigamente se acreditava do movimento perpétuo, né? Não existe um movimento perpétuo, mas o componente inercial está ali e gera uma tendência de manutenção do movimento,
até que alguma força externa faça com que ele pare, né? Ou com que ele passe a se movimentar se ele estiver parado, né? Então, por exemplo, no caso de um atleta, né, a gente tem o atleta fazendo um salto mortal, né, no momento que ele perde o contato com o solo, né, ele gerou um impulso ali para sair do solo, né, esse impulso gerou uma quantidade de movimento que faz com que ele suba até o ponto mais alto, né? Agora, ao momento que ele perde o contato com o solo, ele vai subir até que essa quantidade de movimento seja convertida, né, essa energia cinética seja convertida em energia potencial e a ação da gravidade passe a superar esse componente inercial que levou ele até o ponto mais alto em relação ao solo. E aí ele vai ter uma força de não contato, que vai ser a gravidade, que vai puxar ele para baixo. Se não existisse a gravidade, ele teria a tendência a continuar subindo, né, por inércia, e subiria até sabe-se lá onde, né? Ele desce porque a gravidade vai gerar essa força de não contato, atraindo ele em direção ao solo de novo. E ele vai chegar no solo e, se não tivesse o solo, ele continuaria descendo até sabe-se lá onde, né? Porque a gravidade continuaria atuando, né, de forma constante, puxando ele para baixo. Então o solo precisa gerar o oponente para que ele interrompa essa tendência inercial de descida que ele tem, tá? Aqui a gente vai poder descrever a ação da gravidade do ponto de vista dos vetores de velocidade, né? Então a gente vai ver que e esse é um gráfico clássico do movimento do projétil, né, que é um movimento que os objetos fazem quando eles perdem contato com o solo, e eles são sujeitos apenas à força gravitacional, né, ou majoritariamente à força gravitacional. A gente sabe que existem outras forças em menor magnitude que atuam no objeto que está se deslocando no ar, por exemplo, né, como o próprio arrasto, né, vai ser um componente importante. Mas a gravidade passa a ser o determinante nesse movimento do projétil, e a gente acaba conseguindo verificar que essa alteração na velocidade, ela vai ter, no vetor resultante da velocidade, que é a setinha vermelha, ela vai ter uma associação direta com a ação gravitacional, né? Eu vou ter, na primeira metade do movimento, até chegar em V3, eu tenho uma ação inercial, né, que está sendo atenuada pelo efeito gravitacional, mas que faz com que o objeto suba, né? Então eu gerei um impulso, esse impulso gerou uma quantidade de movimento, né, que gerou uma energia cinética que faz com que o objeto se desloque verticalmente para cima, né? Ele obviamente vai ter essa tendência de ir subindo, mas a gravidade, à medida que ele perde o contato com o solo, ou com a mão, se eu jogar uma bola para cima, por exemplo, perdeu o contato com a minha mão, ele já tem a tendência inercial sendo atenuada pelo efeito gravitacional. A inércia faz com que ele queira subir, a gravidade faz com que ele queira descer. Só que a inércia ela vai sendo atenuada, né? A gravidade vai ser sempre constante, puxando para baixo. Vai chegar um momento no V3 em que a gravidade vai começar a ganhar essa disputa e vai puxar esse objeto para baixo, certo? E aí eu vou ter a alteração daquele vetor vermelho inclinando para baixo, fazendo com que a velocidade passe, ao invés de ter um componente vertical para cima, passar a ter um componente vertical para baixo. Aqui no caso até não é esse movimento do projétil, ele não é um movimento puramente vertical, né? A gente vê que existe um componente horizontal para a direita, né? Como se eu lançasse uma bola para frente, para cima e para frente, né? Como se fosse um arremesso de algum objeto, não puramente vertical, né? Porque existe um vetor horizontal ali também. A quantidade, né, de mudança nesse movimento, né, vai estar sujeito a um equilíbrio de forças, né? Então a gente tende a achar a segunda lei da mecânica newtoniana, né? A primeira é a inércia, né? Essa tendência inercial, né? A tendência de mudar essa característica inercial depende da associação entre
as forças que estão atuando e as características de massa e aceleração do objeto, certo? Então, e essa lei proposta pelo Newton e depois complementada por outros cientistas, né, ao longo da história da física, ela acaba tendo essa dependência de que existe sempre um conjunto de forças. Não é puramente a força igual a massa e aceleração, são as forças que atuam no corpo, vão se equivaler à quantidade de massa que esse objeto tem e à aceleração resultante que ele vai ter, né? Então, obviamente ali eu vou ter, por exemplo, dentro das forças, né, se eu tenho um objeto na minha mão, uma bola na minha mão, essa bola está sujeita à força que a minha mão faz nela, né? E o momento que ela perde contato com a minha mão, ela está sujeita às forças como a gravidade, como ao arrasto, por exemplo, e a aceleração vai estar dependendo disso, né? Vai estar dependendo exatamente a aceleração resultante vai estar dependendo exatamente disso, quanto de ação a força gravitacional está fazendo nesse objeto. O meu computador em cima da mesa, ele está em repouso porque a força gravitacional é exatamente igual à força que sustenta ele sobre a mesa, que é a força normal, né? A força normal vertical para cima está se opondo em sentido contrário, igual proporção à força gravitacional. Por isso que ele não se mexe, por isso que a aceleração resultante dele é zero. E obviamente a massa aqui passa a ser um fator crítico porque ela nos dá a noção inercial. Então o bacana é que essa equação complementa o conceito da inércia, porque quanto maior a massa, mais força eu vou precisar fazer para deslocar esse objeto, certo? E aí entra o fator onde a gente começa a conseguir complementar, porque o A da aceleração vai vir ou vai ser passível de monitoramento na cinemetria. Então eu vou poder calcular a aceleração daquele objeto, seja um joelho, seja a bola de futebol, seja o jogador se deslocando de uma parte para outra na quadra. Se eu tenho uma noção dimensional desse objeto, a massa do sujeito, a massa do membro inferior, eu consigo ter uma noção indireta, muitas vezes, de qual é o resultante de forças que está atuando nesse sistema, né? E tem se usado cada vez mais isso, né? Eu tendo uma noção da aceleração, eu consigo ter um palpite de quanto, e sabendo a massa do objeto, né, eu consigo ter um palpite de quanta força esse jogador, por exemplo, está tendo que fazer para se deslocar de uma parte até a outra da quadra. E isso é crítico do ponto de vista em que a gente quer cada vez mais controlar de forma mais objetiva o esforço físico, por exemplo, que um atleta realiza, né, a fim de poder melhorar os procedimentos de prescrição de treinamento, modulação de cargas de treino. Então passa a ser uma informação importante. Aqui no caso, né, a gente desdobrou essa equação, por quê? Porque nós vimos antes que no projétil, né, ou no caso até mesmo do atleta, né, porque o atleta não está saltando puramente na vertical, ele tem um deslocamento para a direita, então ele vai ter um componente de força, massa e aceleração na horizontal, porque ele tem um deslocamento na horizontal, ele vai ter uma aceleração na horizontal também, né? E ele tem um componente vertical, e esse é claro, por quê? Porque além dele ter um movimento claro na vertical, ele tem ação gravitacional que está sempre acontecendo. Mesmo que ele não se mexesse, na vertical ele teria uma ação da força gravitacional contínua acontecendo, certo? Então essas equações de movimento, e se eu tivesse um terceiro eixo, né, se eu tivesse uma noção de profundidade dessa imagem, eu poderia tentar verificar se existe uma aceleração no sentido antero-posterior, aqui no caso, né, no meu terceiro eixo de coordenadas, que me desse um indicador de quanto de força médio-lateral esse indivíduo está fazendo. Em muitos movimentos a gente vai poder monitorar isso. Se nós tivermos a visão tridimensional do movimento, né, a gente vai poder verificar o quanto de força esse atleta, por exemplo, fez para saltar e resultou movimentos para os lados, por exemplo, né. Aqui no caso a gente tem uma equação de equilíbrio,
de forças, né? Então a gente gera uma equação de equilíbrio de forças usando esse conceito e onde a gente passa a poder resolver problemas aplicados como esse aqui, onde a gente tem ali uma força no antebraço que está puxando o antebraço em direção à extensão, a gente tem o peso do antebraço que também gera uma tendência de girar o antebraço em direção à extensão, né? E uma força muscular ali no caso representado por um vetor que está alinhado com as fibras do bíceps braquial, que gera uma força oposta àquelas outras duas, né? E esses componentes aqui de força vão poder ser desdobrados nos eixos vertical e horizontal para que a gente possa verificar o quanto de força para cima e para baixo, para trás, para a direita, para a esquerda eu vou ter em relação a esse movimento, certo? Para que eu possa, acima de tudo, conseguir identificar o meu parâmetro desconhecido nessa equação, né? Porque das 3 forças, 2 delas são razoáveis de se mensurar, que é a força resistiva, ali no caso, aquela estrutura que está presa no antebraço da pessoa, e o peso do antebraço, né? É possível ter um palpite. A força muscular vai ser a incógnita, né, desse movimento. Então, se eu tiver monitorando as acelerações nos eixos vertical e horizontal, x e y, eu sei a gravidade e eu souber a massa dos componentes que estão se movimentando, né, eu tenho como resolver o meu componente desconhecido dessa equação, que seria a minha força muscular, né? E muitas vezes passa a ser uma informação crítica para eu conseguir determinar quanto de força aquele indivíduo está fazendo em uma determinada tarefa utilizando um implemento. Se essa força que, por exemplo, fosse uma borracha, né, eu teria ali uma carga diferente. Se for um peso livre, eu tenho uma carga diferente. Então, isso são fatores que vão determinar como que aquele músculo vai estar sendo sobrecarregado, tá? E, obviamente, um conceito que complementa as duas leis anteriores, que é a lei de ação e reação, que faz com que a gente entenda essa noção, como eu tinha comentado antes, né? O meu computador está em cima da mesa. Eu sei que a gravidade está empurrando ele para baixo. Por que ele não se mexe? Porque eu também sei que existe uma reação oposta em igual intensidade, e ela é oposta porque ela está exatamente no sentido contrário da ação gravitacional, que é a força normal. E aí eu faço com que essas duas forças se cancelem, né, se equivalam, sejam equivalentes e o meu computador, por exemplo, não se mexa. Ele continue aqui em repouso até que eu realize uma força nele que faça com que ele entre em movimento, uma força que vá complementar essas outras duas, gerando algum movimento, né? Como a gravidade não vai aumentar e a força normal também não, eu preciso manualmente vir aqui e movimentar ele. Essa lei da ação e reação é crítica e ela vai nos dar essa noção de que se eu sei um componente da força, o componente de reação passa a ser diretamente conhecido, certo? Uma vez que ele é na mesma proporção, tá? Aqui, por exemplo, em algumas tarefas específicas, nisso é crítico. Então, por exemplo, se eu sei o quanto de reação eu tenho nesse indivíduo que está realizando a corrida, ali chega a força que está atuando no calcanhar dele enquanto ele coloca o pé no chão, né? Eu consigo o quanto de força ele está gerando no solo, né? Quando ele entra em contato com o solo, eu sei a quantidade de força que o solo está retornando para ele, é a mesma quantidade no sentido contrário, e o quanto dessa força pode estar sendo aplicada nas articulações do membro inferior. Então, por exemplo, eu tenho ali uma distância de 26,2 centímetros lá em relação ao quadril, por exemplo, aquela alavanca ali com aquele vetor de força que está vindo do solo vai gerar um torque, vai gerar uma força compressiva nas articulações que pode resultar em lesões, por exemplo. Então eu posso começar a concluir sobre isso no momento que eu tenho conhecimento sobre essas forças, né? Então, por exemplo, o quanto de força que eu tenho lá no ponto de contato, né, no eixo de rotação do quadril, por exemplo. Então vai ter uma dependência de quanto de força que está chegando lá pela ponta do pé no meu tênis, né?
Aqui a gente tem uma imagem, três gráficos na realidade, né? Um do ângulo de flexão, o eixo, a legenda ficou um pouquinho deslocada ali, mas a gente tem o gráfico superior, é um ângulo de flexão do cotovelo, né? Então a gente tinha o cotovelo lá próximo de 90 graus, depois o cotovelo começou a se mexer, chegando a zero e subindo até mais ou menos uns 150 graus, né? Em ciclos aí de movimento, né? De flexão e extensão. E os dois gráficos inferiores são as acelerações medidas resultantes, né, medidas no eixo antero-posterior. Então a gente vê que no movimento de flexão e extensão, em alguns momentos eu tenho uma aceleração negativa, quer dizer que eu estou me movimentando para trás, e uma aceleração positiva, quer dizer que eu estou ganhando velocidade ou me movimentando para frente. E uma aceleração vertical, quer dizer que em alguns momentos eu estou descendo mais rápido ou estou subindo mais rápido, certo? Então, tenho essas alterações que acontecem em um movimento de flexão e extensão, que acaba gerando um arco de movimento que depende, de novo, de deslocamentos anteriores, posteriores, verticais para cima ou para baixo. Certo? Como esse movimento, por mais contínuo que ele seja, por mais que eu padronize a velocidade angular da flexão e extensão de cotovelo para que ela seja o mais constante possível, em algum momento eu estou acelerando para frente, ou para trás, ou para cima, ou para baixo. E é isso que vai gerar o movimento angular. Certo? Então tá ali, ó, positivo, o objeto tem um aumento na velocidade, e negativo ele pode ter uma redução na velocidade, principalmente se eu tenho uma aceleração negativa com uma velocidade que está positiva diminuindo, né? Então a combinação de sinais ali vai me dar o que está acontecendo com aquela velocidade. Então tá ali, ó, se o indivíduo está ganhando em velocidade, né, a magnitude é positiva e a direção é positiva, a aceleração vai ser positiva. Né? Se a magnitude é negativa e a direção é positiva, eu tenho a aceleração negativa. Né? Se a magnitude é positiva, eu tenho a direção negativa, a aceleração vai ser negativa. Né? Se eu tenho magnitude negativa e direção negativa, a aceleração é positiva. Tá? Então os sinais são críticos. Exemplos onde essa aplicação, essa interação força, massa e aceleração é bastante comum em gestos explosivos, né? Por exemplo, um salto vertical com contramovimento especificamente, né? O indivíduo saiu da figurinha 1 para a figurinha 2, então ele desce o corpo dele, né? Ele tem uma aceleração para baixo, né? Para descer, e depois ele vai ter que ter uma aceleração para cima para ganhar velocidade até chegar na figurinha 3 e depois disso até poder sair do solo. Isso vai gerar uma alteração nas forças resultantes, né? Vai fazer com que ele efetivamente gere força para gerar quantidade de movimento, gere impulso para gerar quantidade de movimento, converter energia potencial em cinética e efetivamente ter energia suficiente para sair do solo, né? E gerar ou atingir a maior altura do salto possível. Então, por exemplo, num gráfico de força de reação do solo, né? A gente vai ter momentos em que a gente vai poder ver que o indivíduo está estático, porque ele vai estar com a força igual ao peso corporal. Então quer dizer que o equilíbrio de forças é igual ao peso corporal, então eu não tenho movimento, a minha aceleração resultante é zero. No momento que essa força ficar menor do que o peso corporal, quer dizer que a gravidade está vencendo e eu tenho uma velocidade para baixo negativa, né? E uma aceleração negativa. Então eu estou ganhando em velocidade para baixo. No momento que eu inverter esse sentido, né, eu tenho uma força que passa a ser muito maior do que o peso corporal. Ali no caso, no despregue, eu tenho 1.243 newtons. Então praticamente é quase o dobro do peso corporal do indivíduo que está sendo aplicado no solo. Então quer dizer que eu estou gerando, além da força gravitacional, um adicional de força muscular que está chegando no solo, que faz com que ele gere uma quantidade de movimento e um impulso para se deslocar. Depois eu vou ter um instante, ali, um intervalo nesse gráfico em que eu não tenho medição de força, que é a fase aérea do salto,
e uma aterrissagem, onde a força de reação do solo é muito maior do que a força peso dele, porque eu tenho uma aceleração que gera um componente inercial que faz com que ele tenha que parar quando ele chega no solo. Então, como ele vem com uma aceleração muito grande, com uma inércia muito grande, devido à energia cinética que ele acumulou na descida, né, ele chegou no máximo da altura possível do salto com o máximo de energia potencial. Essa energia potencial vai se convertendo em movimento, em energia cinética, à medida que ele desce. Ele vai chegar no solo com o máximo de energia cinética possível. E o solo vai precisar gerar, em reação, né, uma força que seja a máxima possível para que ele pare, para que a aceleração dele seja zero. E essa força precisa ser máxima o mais rápido possível. Por isso que a gente chama isso de impacto. Porque eu tenho que gerar uma força muito grande para se opor e para gerar uma redução daquela aceleração para zero. Uma aceleração grande, parar em zero, eu preciso de muita força. É como um carro que vem a 200 km por hora numa estrada e ele precisa parar até zero para conseguir não colidir, por exemplo, com um objeto que está no meio da estrada. Eu preciso gerar muita força no freio para que eu consiga reduzir a velocidade desse carro até parar. Então eu tenho que gerar aceleração contrária à velocidade de deslocamento desse objeto. E essa aceleração tem que ser grande. E essa aceleração só vai ser gerada se eu tiver uma força contrária à inércia que está ali presente naquele objeto em deslocamento. Então no caso do salto, né, a inércia vai fazer com que eu continue descendo, né, em velocidade máxima. E o que vai fazer com que eu pare vai ser uma força do solo, uma força normal, contrária ao sentido dessa aceleração, certo? Que está puxando o corpo para baixo. Aqui a gente tem mais ou menos o mesmo gesto, só que olhando para as acelerações, certo? Então a gente tem ali um instante que o Gil está parado, a gente tem uma aceleração de mais ou menos 9,76 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Ela está sempre ali. No momento que ele está descendo, eu tenho uma aceleração menor do que a gravidade, então quer dizer que ele está indo a favor da gravidade, certo? Está descendo o corpo dele, a aceleração resultante dele está menor do que a aceleração gravitacional. No momento do despregue, a aceleração resultante passa a ser muito maior do que a aceleração gravitacional. Então ele vai a quase 20 metros por segundo ao quadrado. Na realidade ele vai a mais. Esse instrumento que a gente usou, ele tinha um teto de medição de aceleração de 2G, que quer dizer que ele consegue medir 2 vezes a aceleração da gravidade. Então ele certamente passou pelo nosso gráfico de força anterior, ele chegou um pouquinho além das 2 vezes o peso corporal, então ele provavelmente passou um pouco das 2 vezes da aceleração da gravidade ali. Então chegou a mais ou menos uns 20 metros por segundo ao quadrado. Na aterrissagem também, né, ele chega ali numa quantidade de aceleração muito maior do que a aceleração da gravidade, que é equivalente ao peso corporal dele. Por isso, quando a gente fala em 2Gs, 3Gs, é a quanto de força, na realidade, eu tenho gerando aquela aceleração resultante ali. Tá? E aí, no final, ele volta lá, né, para os 9 ponto alguma coisa, né, ali no caso está 9,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Em termos de variáveis cinemáticas, e aí a gente vai poder associar essas medidas, esses efeitos, as causas do movimento com as variáveis cinemáticas que nos ajudam a descrever o movimento. Eu vou ter as variáveis lineares, né, como distância, velocidade e aceleração, e para descrever principalmente esse deslocamento nos eixos horizontal, vertical e médio lateral, no caso de um movimento tridimensional, e eu vou ter as variáveis angulares, que vão me dar essa noção de ângulo articular, velocidade angular e aceleração angular, que vão ter associação com o movimento de um objeto em relação ou a uma estrutura fixa, no caso dos ângulos absolutos,
ou de 2 segmentos corporais que estão se movimentando, no caso dos ângulos relativos, né? Que normalmente a gente vai ter um interesse maior quando for descrever, quando quiser associar a descrição do movimento com a descrição dos segmentos corporais se movimentando, das articulações se movimentando, né? Quando quiser associar isso. Então aí tem umas equaçõezinhas para a gente poder praticar um pouco, né? Esses slides a gente também vai disponibilizar eles no portal, onde a gente vai estar disponibilizando todo o material da disciplina. Então tem aí umas equaçõezinhas que vocês podem tentar resolver. Também aí no caso mudanças na velocidade, né? Calcular a aceleração a partir da velocidade, né? Então brincar um pouquinho com esses cálculos de aceleração e velocidade, conhecendo medidas de velocidade inicial, final e o intervalo de tempo, né? Então eu preciso ter pelo menos 2 medidas de velocidade para ter uma noção de como foi a aceleração do ponto 1 para o ponto 2, por exemplo, como aqui está no exemplo, né? O indivíduo estava com 3 metros por segundo correndo, depois ele chega a 5 metros por segundo de velocidade no intervalo de 1 segundo. Eu posso calcular a aceleração e ver que o incremento de velocidade dele era na casa de 2 metros por segundo ao quadrado. Então esse era o incremento de velocidade que a gente podia observar. Aqui tem um outro exemplo, né? Um indivíduo que sai do zero, ele está parado, né? E ele, ele está a 4 metros por segundo ao quadrado e ele precisa parar. Então ele precisa chegar na velocidade 2 no zero. Então ele vem correndo e precisa parar no intervalo de meio segundo. Quanto de aceleração ele precisa para reduzir a velocidade de 4 metros por segundo para zero no intervalo de meio segundo, né? Então isso é para vocês resolverem depois. Então, nos movimentos verticais, aí a gente vai ter esse padrão do movimento uniforme, né? Relacionado com a relação de deslocamento vertical, de velocidade, né? Que ela vai ser máxima na saída, vai zerar no meio do caminho e vai ser máxima negativa no final do movimento, quando a aceleração estiver constante. Então, o padrão clássico do movimento de um projétil, né, onde a gente vai ter a aceleração constante interferindo e gerando ali uma parábola no movimento desse objeto no espaço. Tá? Então também umas equaçõezinhas aí para a gente conseguir calcular essa velocidade de descida de um objeto, que no tempo zero tem velocidade zero e no tempo 6 tem velocidade de menos 0,6 metros por segundo. Calculando ali, né, vocês podem olhar isso com calma depois, a gente vai ver que a velocidade, ou a aceleração, desse objeto no tempo 0,06 segundos, né, em 60 milissegundos, vai ser de aproximadamente menos 10 metros por segundo ao quadrado, que é mais ou menos ali o 9,80 metros por segundo ao quadrado, negativo, que é a aceleração da gravidade. Negativo porque está puxando o corpo para baixo em direção ao solo. Uma vez que a gente padronize que sempre que o objeto sobe, a velocidade dele é positiva, sempre que o objeto desce, a velocidade, a aceleração dele sempre que estiver subindo, indo para cima é positiva, indo para baixo é negativa. Aqui a gente tem de novo essas relações de posição, velocidade e aceleração, né, para que a gente consiga visualizar um pouquinho, até vou passar. Aqui a gente tem na corrida, né, a relação de ângulo articular com velocidade angular e aceleração angular em diferentes momentos da corrida. Então ali a aceleração da coxa, tem ali um padrão angular lá para a coxa, né? Então verificando que em alguns momentos eu tenho uma velocidade angular máxima, onde eu tenho ausência de aceleração, que é momentos em que eu estou começando a mudar o sentido do movimento. Certo? O sentido do movimento muda quando eu zero a velocidade, mas eu começo a mudar o sentido do movimento quando eu zero a aceleração. Eu preciso chegar no máximo de velocidade para começar a mudar o sentido do movimento. Então eu acelero até o máximo e depois eu vou desacelerando, né? Eu vou diminuindo a aceleração, troca de sentido, né? Ela vai do positivo para o negativo até eu chegar
na velocidade zero. Eu preciso ter aceleração contrária ao sentido da velocidade para poder chegar na mudança de direção. Tá? Bom, pessoal, e aí com isso a gente encerra essa primeira videoaula, né, essa primeira parte da disciplina, em que a gente falou sobre os conceitos fundamentais de biomecânica, né, ângulos, velocidade, deslocamento, aceleração. Fizemos um link com as causas do movimento, com a mecânica newtoniana. Então, uma revisãozinha bem básica aí sobre a relação força-massa aceleração, principalmente, envolvendo as 3 leis de Newton aí, mas ilustrando um pouco por que entender a aceleração é importante para entender o movimento, mas também entender as causas dele, entendendo as forças. Né? E voltando ali, complementando essa noção com essas relações de deslocamento, velocidade e aceleração em diferentes situações, ali no caso do corredor de velocidade, no caso de movimentos angulares, ali no caso da corrida no final, né, com aplicações específicas que a gente vai poder fazer, certo? Então, fico aberto aí para que vocês enviem as dúvidas e questões de vocês por meio do nosso endereço de e-mail da disciplina. Então enviem as dúvidas de vocês e nos vemos na próxima videoaula.